alta carga tributária somada ao elevado custo de produção compromete a rentabilidade no campo. Em Mato Grosso, pequenos e médios agricultores sentem as consequências. Muitos estão se desfazendo de patrimônios e arrendamentos. A situação já é delicada e agora se soma a mais um motivo de preocupação: a possibilidade de a criação de novos impostos para cobrir o rombo na Previdência no Estado. A gente vai até Cuiabá para conversar com o patrônio, porque a gente quer saber como o setor tem reagido a esse risco. Boa tarde, patrônio, bem-vindo. Oi, Kelly, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a reação do setor, claro, é uma grande preocupação, afinal de contas, normalmente onde há fumaça, pode haver fogo ou há fogo, E por isso, enquanto o governo do estado vive um impasse com relação ao futuro, da reforma da Previdência, enquanto, claro, tramita no Congresso, a reforma, a PEC paralela que permite a inclusão dos estados e municípios, o governo aqui apresentou recentemente, nos últimos dias, a minuta de um projeto de lei justamente propondo a reforma da Previdência aqui no estado, mudando as regras aí para aposentadoria, seguindo os mesmos moldes da reforma federal. Porém, encontra muito impasse justamente entre os parlamentares, e por isso, nesse momento, há uma pressão muito grande de quem apoia o governo, dos deputados aí da casa, justamente para que outros parlamentares aí façam adesão e votem positivamente essa proposta, esse projeto de lei aqui do governo do estado. O que o governo diz, Kelly? Que hoje o rombo da Previdência aqui mensal em Mato Grosso chega a 115 milhões de reais. E que, se continuar assim, há uma estimativa de que em próximos 10 anos aí, esse rombo some algo em torno de 30 bilhões de reais. Por isso, o governo impõe que essa reforma ela precisa ser feita, esse projeto precisa ser aprovado para que esse passivo seja diluído gradativamente. Ainda assim, esse passivo não será totalmente zerado, o governo diz isso, vai ter que adotar outras medidas e por isso é claro que todo esse impasse gera uma grande preocupação no campo. Para você ter uma ideia, chegou-se a comentar nos últimos dias aí a possibilidade de, por exemplo, a criação de um novo fundo, de um novo FETAB, que seria o FETAB 3, ou também do encarecimento das alíquotas de energia elétrica e assim por diante. Ou seja, nesse momento de grandes discussões em torno da necessidade da reforma da Previdência aqui no estado, começam-se a ventilar aí várias possibilidades, o que é claro tem preocupado e muitos produtores já acendendo aquele sinal de alerta. O Pedro Silvestre, nosso repórter, foi a campo para entender como está a situação de muitos produtores que se veem com problemas e com dificuldades financeiras em decorrência de vários problemas enfrentados no campo e inclusive do aumento da carga tributária e como o setor, é claro, tem reagido a esses rumores, essas possibilidades de, quem sabe, aí, novas criações ou criação de novos impostos que possam também atingir o bolso dos produtores. Vamos ver aí, então a reportagem do Pedro Silvestre. Há 2 anos, o Enéas perdeu praticamente toda a lavoura de milho por causa da seca. Como já tinha vendido com antecedência parte do que esperava colher, precisou comprar grãos de outros agricultores para honrar o compromisso. Um prejuízo de mais de R$130 mil, que ainda pesa no bolso e desequilibra as finanças. Esse é um dinheiro que estava programado a entrar no orçamento que não entrou, Na verdade saiu, teve que sair dinheiro para poder fechar os contratos. Todo mundo acha que o produtor está dando risada, está dando braçada, mas não é, a realidade nossa é totalmente diferente. Só quem está dentro do campo aqui que sabe a dificuldade que a gente enfrenta. E sempre quando vai se falar em taxação, os primeiros que são taxados é o agronegócio. É uma coisa que está sendo insuportável, cada vez mais pesado para a nossa atividade aqui. Coisa que a gente não consegue mais suportar. Com mais de 25 anos na agricultura, Délcio também enfrenta dificuldades. Para conseguir comprar os insumos para a safra, usa dinheiro da pequena transportadora e da pecuária. Há 5 anos atrás, ele teve que vender 800 hectares para saldar dívidas. Hoje, paga 10 sacos de soja por hectare para poder plantar na mesma área que no passado foi dele. Como é que fica isso na cabeça do senhor? Tristeza, porque a gente que é da área rural pega amor, aquilo você faz tudo com amor, Agora, quando você vê que você é obrigado a se desvencilhar de algo que é da gente, tem que ter cabeça, tem que ter
Aí a gente fica assim até mais ignorante do que acha que a gente é, porque fomos obrigados a fazer aquilo. Senão, amanhã ou depois a gente simplesmente ia assinar lá, leilão, tal, né? Porque justiça não perdona. E a situação de agricultores como o seu Délcio e o Enéas pode ficar ainda mais difícil. É que o Estado busca alternativas para cobrir o rombo da Previdência, que nos próximos 10 anos pode chegar a 30 bilhões de reais. A criação de novos fundos, inclusive sobre o agronegócio, não está descartada. Nós não vamos ter dinheiro de arrecadação suficiente para pagar salários de servidores, os seus encargos sociais e também pagar aposentados e pensionistas. Por isso que precisa também do apoio do setor produtivo, precisa do apoio do setor segmentado, falando para cada deputado que for da sua base, que venha também falar para, olha, é importantíssimo que o Estado de Mato Grosso aprove a reforma da Previdência também. Porque senão, se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, ali na frente nós vamos ter que achar algum mecanismo para aumentar a arrecadação do Estado. Nós vamos paralisar as obras, nós não vamos fazer investimento, nós vamos colocar todo o dinheiro para pagar a Previdência, ou nós vamos criar um novo FETAB que ninguém vai aceitar, porque é para cobrir esse rombo. Então, nós vamos aumentar imposto sobre energia elétrica. Eu acho que a questão previdenciária do Estado tem que ser tratada a nível federal, isso. Tem que buscar uma solução e não cobrar mais desse setor que está empenado. Porque a gente direto houve aí os ataques aí dos barões do agro, mas na verdade isso está acabando com o pequeno produtor, está favorecendo sim para que se criem novos barões, grandes barões aí, porque o pequeno produtor está saindo da atividade, o produtor que arrenda terras está entregando os arrendamentos, e os pequenos produtores aí, muitos aí esse ano, estão perdendo, muitos produtores até perdendo terra, vendendo terra para pagar a dívida, então não cabe isso. Muito bem, Kelly, acho que ficou bem clara a situação, né? Ambos os parlamentares ouvidos ali pelo repórter Pedro Silvestre, tanto o Gilmar Dal Bosco quanto o Eduardo Botelho, né, o presidente da Assembleia Legislativa, na entrevista eles deixaram claro que não há nenhum projeto, nenhuma sugestão oficial, entre aspas, aí, de criação, por exemplo, de um novo FETAB, que esse argumento foi utilizado como um exemplo, né, para colocar aí como a situação ficaria complicada e o Estado teria que buscar alternativas, né, como eles deixaram claro, para gerar dinheiro, para gerar caixa. É claro que, como eu disse inicialmente, onde há fumaça, há fogo, por isso os produtores estão preocupados. Quem já viu filmes semelhantes, né, cenas semelhantes no passado, sabe que muitas vezes o que começa com uma pequena discussão tende sim a acabar se tornando realidade. Por isso o setor já mostrando aí a sua revolta, a sua indignação, o seu posicionamento crítico para tentar vetar aí qualquer possibilidade de que novos impostos aí acabem caindo no bolso dos produtores. Kelly. E olha só, a Agência Nacional de Energia Elétrica atendeu uma solicitação da CNA e emitiu recomendação às concessionárias para que apliquem um prazo diferenciado de recadastramento dos produtores rurais para obtenção de benefícios tarifários. A medida vai permitir que irrigantes e aquicultores permaneçam com descontos na conta de energia elétrica em horário especial destinado à classe rural. De acordo com o coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho, essa decisão amplia o prazo do produtor, mas não isenta do recadastramento. O setor produtivo se mostrou indignado após a ANEEL propor mudanças na taxação da energia solar. Segundo a CNA, a medida pode encarecer o serviço em até 60%. As pessoas acreditaram, investiram, empresas construindo parques fotovoltaicos, produtores rurais, a dona de casa, aquele cidadão que queria ter a sua própria energia, a sua geração. E o que nos estranha é que apenas passa um pouco de 1% hoje da geração da energia no Brasil, que vem da energia solar. E agora vem a dona ANEEL, toda poderosa, toda cheia de poder único, né? Parece-me que é Deus e a ANEEL, fazendo essa proposta indecorosa, uma proposta que realmente tira toda a coragem e tira todo o ânimo dos investidores. Então, portanto, é inaceitável uma proposta como essa. Nós temos discutido através de várias audiências públicas, nós temos discutido junto ao governo federal e nós esperamos que a ANEEL ela possa ouvir aquilo que vem sendo falado. E quem está aqui do meu lado é o Miguel Daúde. Tudo bom, Miguel? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Kelly? Boa tarde a todos. E a gente quer saber, será que vem aí mais uma nova alta nos custos aí para o produtor? Já começamos aí com essa questão aí da energia solar. Olha,
custo para produtor é o que está no radar, né? Ainda ontem a reforma, a PEC, da Previdência, né, que foi aprovada no Senado, já está lá embutido a taxação das exportações do agronegócio, né? Então, agora essa questão da energia. Mas é importante nós entendermos esta questão, em que contexto ela está colocado, para que a gente possa se posicionar com coerência em relação a este assunto. Eu concordo plenamente, né, com a CNA, pela forma que foi colocado. Você, por exemplo, tem o estímulo de fazer um investimento. Aí você vai, faz o seu investimento, aí de repente no meio do caminho vem alguém e diz assim, você investiu, então você vai ter que pagar, né? E em se tratando de energia, isso é um absurdo, porque nós estamos vendo aí vários discursos do próprio Paulo Guedes, que quer reduzir em 40% o gás, a energia do gás, que isso implementaria o crescimento no Brasil, seria um instrumento de crescimento fantástico, porque ele diminuiria o custo do Brasil. Aí, de repente, na energia solar, você tem uma tributação. Quer dizer, se construiu no Nordeste, né, o gerador de energia eólica, aí se lembrou que não tinha transmissão. Então, vamos entender. O que a Enel quer? Ela quer o seguinte, se você, por exemplo, gera lá a energia solar, se você tem uma geração maior daquela que você consome, lá na sua casa, na sua propriedade, tem um relógio de saída, não é de entrada. Então, essa energia de saída, você tem uma compensação e recebe por ela, né? Porque essa energia vai ser utilizada por alguém. Nesse contexto, nesse sentido, vários investimentos foram feitos por empresas que construíram placas de energia solar e estão colocando essa energia no mercado como forma de você aumentar a oferta. Infelizmente, o Brasil não está crescendo, então a demanda ela não é fantástica a ponto de você ter um choque aí de oferta de energia. Agora, onde que está o problema? O que a Enel quer? Ela quer cobrar a transmissão dessa energia. Eu vou transmitir essa energia. Só que tem um detalhe, 63% é um absurdo, porque muitas vezes você está devolvendo essa energia e o seu vizinho está consumindo. Então, qual é o custo de 63%? Por que esse aumento de 63%? É isso que precisa ser discutido, né? Porque no Brasil a gente discute o sexo dos anjos, mas não discute a essência do problema. Então, o que nós temos que colocar, essa questão da Enel, é no contexto do Brasil. Por um lado, nós queremos reduzir o custo da energia do gás. E, por outro lado, nós queremos reduzir o custo da energia solar, que é uma energia limpa e que vai de encontro com o futuro do mundo. Então, não tem sentido, né? A gente vai, vão taxar o sol, a energia do sol. Quer dizer, a Enel ela pode até ter uma certa preocupação em que se você aumenta muito a geração de energia solar, você tem uma sobrecarga na rede, então você vai precisar disciplinar isso. Então, mas não é 63%, porque você não faz uma energia, como ela calcula, que percorre o Brasil inteiro. Não é assim. Então tem erro nesses cálculos. Então esse assunto tem que ser discutido com coerência e com competência. E não se pode aceitar isso, né? Agora há pouco a Enel deu uma nota de que vai prorrogar o cadastramento da energia dos irrigantes. Mas você sabe que no passado tinha um outro tipo de energia do produtor rural que esses resorts de luxo usava como sendo produtor rural. Está errado. Tem que ser fiscalizado também. Então tem uma série de problemas que precisam ser discutidos. A gente precisa parar com essa bobagem de achar que nós sabemos tudo. Hoje, lá no Supremo, está sendo discutido essa questão do COAF e tal. Mas é uma coisa, vai liberar o sigilo fiscal de todo mundo. Não é nada disso. Está querendo pôr ordem. Quem é que pode fazer isso, quem é que pode fazer aquilo? Será que a gente não consegue discutir a coisa na essência? Aí já joga, não, porque o Supremo, porque não sei quem, porque querem salvar o filho do Bolsonaro. Não tem nada a ver disso. Você tem que discutir a legalidade das coisas. E essa questão da geração de energia solar, ela tem que ser colocada nesse contexto. Ou você acha justo que a Enel
ela transmita toda essa energia, não a sua, eu acho que até de uma família, de uma dona de casa, isso não tem problema. Agora, mas tem gente gerando energia para jogar na rede, então tem que discutir esse assunto. Agora, 63% é um absurdo. Não dá para encarar um assunto desse quando você incentivou e depois você cobra essa tributação. Kelly, infelizmente, o Brasil é mestre para essas coisas. Você entra num contrato, depois lá na frente você descobre que tudo aquilo que você fez não vale nada e você será punido. De volta à sua tela, e o destaque agora é que por 53 votos a 7, o Senado aprovou ontem, em segundo turno, a proposta que permite a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. A chamada PEC paralela segue agora para a Câmara dos Deputados. Uma das preocupações dos produtores era a taxação das exportações do agronegócio, que foi aprovada neste texto. Veja só. A conclusão da proposta foi negociada com a oposição com a aprovação de uma emenda flexibilizando as regras de transição para a aposentadoria. A emenda aprovada pelos senadores restabelece a regra dos 80% e estipula uma escada para aumentar o cálculo. Esse percentual subiria para 90% a partir de janeiro de 2022, quando 10% dos salários mais baixos seriam descartados. A regra atual só passaria a vigorar em janeiro de 2025. Com a aprovação da emenda, o Senado modificou o cálculo de aposentadoria de servidores públicos da União e trabalhadores da iniciativa privada, fixado na reforma da Previdência. O texto vai agora para a Câmara. Caso se confirme a alteração, a economia do governo com a reforma da Previdência pode ser reduzida em 20 bilhões de reais em 10 anos. O Glauber Silveira está em Cuiabá e conversa com a gente porque a taxação das exportações do agronegócio é um dos pontos aprovados na PEC paralela. E a gente quer saber como é que isso afeta o setor, Glauber. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Na verdade, a taxação é sobre a questão do fundo rural, né? Como está hoje, sem aprovação dessa PEC, o produtor que fizer exportação direta, ele não paga fundo rural. Então, ou seja, a maior parte dos produtores, de uma forma comum, quando vendem para trade, o fundo rural já era descontado dele. Tanto por isso que a gente está nessa discussão toda do fundo rural. Com a mudança da lei do fundo rural, o produtor que aderir à folha de pagamento, ele não paga fundo rural. Então, o que acontece? Quem que realmente essa lei ela vai prejudicar bastante? Ele prejudica geralmente aquele produtor que fazia exportação direta, que ele, como ele já não fazia toda a exportação direta, ele não pagava sobre a folha também. Então, isso prejudicava. O Senado ele fez uma conta ali que vai arrecadar 60 bilhões. Essa conta é equivocada porque ele faz a conta em cima, principalmente em cima da soja e do milho, mas ele esquece que a maior parte dos produtores eles já aderiram à folha ou então pagam o fundo rural já quando vendem para trade. Então, não é dessa forma com que eles pensam. A verdade é que eles vão estar prejudicando muito setores como é o caso do café e de frutas, que realmente empregam um número muito grande de mão de obra. Então, esses produtos, realmente, esses produtores, que são geralmente pequenos e médios, eles não aderiam à folha e pagavam o fundo rural, e exportavam como exportavam as suas frutas, exportavam o café, eles eram isentos. Agora, isso realmente vai prejudicar muito esse pessoal, principalmente do café e das hortifrutis que são exportados. É um equívoco, é uma grande burrice, pode-se dizer, do Senado Federal. Agora, isso vai para a Câmara, a gente tem um acordo lá, quer dizer, a Frente Parlamentar da Agropecuária tem um acordo que vai tentar mudar isso. O deputado Alceu Moreira, que é o presidente da Frente, já conversou com o presidente da Câmara para tentar reverter isso e também depois passa para o presidente, que o presidente pode vetar. Ou seja, é um esdrúxula essa questão de você querer exportar tributo. É realmente muito preocupante e é uma pena que o Senado esteja com essa cabeça tão pequena, enquanto que o Senado está pensando grande no bem do país. Glauber, você acha que dá tempo de ter uma resolução ainda esse ano ou vai ficar para 2020? Olha, eu acredito que vai ficar para 2020, que pode ser que isso vai segurar agora, como vai para a Câmara, pelo menos o acordo que tem é que fosse segurar isso aí para dar tempo. A Frente Parlamentar conversou com o presidente da Câmara para realmente dar tempo de se negociar, para discutir melhor, para que isso realmente não ocorra, porque a pressão vai vir grande agora também sobre os deputados, principalmente desses setores aí que serão mais prejudicados. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse www.canalrural.com.br.